Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu estou aqui, gente, num ambiente belíssimo, belíssimo. Isso aqui é o quintal da minha casa. Fica uns 3 minutos de carro para minha casa. Então eu vou ter que falar um pouco mais alto para que vocês possam me entender. Mas eu quis gravar esse vídeo aqui nesse ambiente. Então é o seguinte, como eu prometi, eu vou falar o antes e o depois. Já falei o antes e agora eu vou falar o depois, né? Então, hoje eu vou falar, como eu já falei, né? Como era a minha vida antes, né? Os problemas que eu estava passando, as angústias que eu estava passando, e eu não achava solução. Então eu vou começar pelo primeiro problema que eu relatei a vocês. E o primeiro foi... Lembra da moça que eu falei? Da moça não, de uma pessoa que estava com muito ódio de mim. E aí, depois que eu, né? Depois que eu descobri os motivos pelos quais eu estava passando, sofrendo, esta pessoa, Deus fez um milagre na nossa vida. Quando eu saí da organização que eu estava, eu saí de lá e vim para a Adventista, né? Porque eu falei para o Senhor que eu não ia dar chance de ficar assim e ir para uma igreja. E eu fiquei assim, mais de um mês, no sábado na Adventista, no domingo nos Mormons. E teve um dia que eu tive uma visão lá dentro, que essa visão me fez sair definitivo de lá. Quando eu estava dentro da igreja, o Senhor me mostrou tudo escuro, as pessoas como se estivessem em trevas. E naquele dia que eu tive essa visão, eu falei, Senhor, eu não volto mais. E aí fiquei na Adventista, né? Aí veio a pandemia, eu comecei a me reunir na minha casa com minha família, né? Todo dia de tarde, às 18 horas, a gente se reunia para ler a palavra de Deus. E essa pessoa, que tinha um ódio imenso de mim, podem acreditar, no dia que eu falei para ela que eu tinha me afastado, que eu tinha saído da igreja, naquele momento que eu estava conversando com ela, eu vi uma sombra negra saindo, indo embora. Aquela sombra negra foi embora. O que era isso? Era o ódio que aquela pessoa estava sentindo de mim. E aí, naquele momento, aquilo se acabou. Ela não acreditou que eu tinha saído da igreja e ela começou a se reunir para ler a Bíblia comigo, né? Ela e a família dela. Então, aí tem tem uma escritura, né? E o Senhor fala o seguinte, eu vou ler a escritura. Fica em... Deixa eu ver aqui onde é que está a escritura. Provérbios 16:7. Provérbios 16:7. Vou ler aqui. Peraí, deixa eu achar aqui, viu? Provérbios 16:7. Fala assim, ó. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Então foi isso que aconteceu, né? Com essa situação. Então o Senhor já começou a agir a partir dessa situação, né? Reverteu para o bem, né? E estava uma situação triste e difícil, né? Aí a outra situação, que era o quê? Que eu relatei para vocês, a minha casa, né? Gente,
E vocês, até porcelanato, eu recebi de presente para botar na minha escada da minha casa. Ficou tudo muito lindo, ficou tudo maravilhoso. Ficou linda, linda, linda a minha casa, né? E a outra foi a minha filha, né? E estava sumida, eu não sabia onde estava, né? E aí o Senhor resgatou ela. Através de uma corrente de oração, o Senhor resgatou ela. Olha bem como a situação, como quando Cristo entra na nossa casa, como ele muda tudo para o melhor, né? Não para o pior. Então, aquela mania de perseguição que eu ficava indo de um lugar para outro, acabou, acabou. Hoje eu me mudo, mas não porque eu estou me sentindo perseguida, entendeu? Hoje eu me mudo porque quando eu estava em minha casa mesmo, por mim eu ficava lá. Não tinha problema nenhum em eu ficar lá. Porque eu estava amando, né? Minha casa toda arrumadinha, bonitinha. Só que o Senhor tinha outros planos para a gente, né? Então, como eu já falei a vocês, trouxe a gente para Paulínia, São Paulo. E eu achava ali maravilhoso. Maravilhoso. Né? A casa era muito boa, estava gostando dali, perto dos meus filhos. Só que ainda não era esse plano. Por mim eu ficava lá, não saía. Mas ainda não era esse plano. Aí o Senhor nos trouxe para aqui, para Pirassununga, né? E eu moro aqui pertinho dessa maravilha que vocês estão vendo aí. Eu moro pertinho, é 3 minutos de carro da minha casa. Eu falo que é no quintal da minha casa. Está percebendo a diferença do antes e do depois? Que antes era aquela mania de perseguição, agora não, onde eu estou achando amando isso aqui, né? Estou amando, o Senhor tem um plano grandioso, maravilhoso, eu vou contar isso para vocês lá na frente. Por isso que ele nos trouxe para aqui. Ele tem um plano muito lindo, mas eu não vou contar agora, eu só vou contar lá na frente o que é que o Senhor está aprontando aqui para a gente, né? Então, gente, a situação mudou completamente. Depois que eu abri a porta para Cristo, fechei a porta para as doutrinas mentirosas, que estavam me levando à ruína, né? Cada dia pior. Eu fechei essa porta, tirei tudo que... Tirei livro falso, tirei roupas que eu usava, não quis saber de nada daquele lugar. E aí abri a minha porta para a palavra de Deus, né? E é isso que eu estou fazendo hoje, até hoje, né? Vocês sabem que eu me reúno todo sábado, né? Por que sábado? Porque na Bíblia não tem um versículo que fale que Deus mudou para o domingo. São mais de 100 versículos falando que é o sábado. Então eu decidi, né? E mesmo porque eu passei pela Adventista, né? Só gosto muito, sabe? Eu só tenho a agradecer a Deus por ter passado por lá. Mas depois da experiência que eu tive, depois da pandemia, de me reunir na minha casa, fazer o serviço de oração, né? Todo sábado, todos os dias a gente lê a palavra, canta hino, ora, mas no sábado a gente faz, é como se estivesse na igreja. Eu já expliquei isso para vocês nos outros vídeos, né? Então, depois disso, gente, eu nunca mais senti ansiedade. Eu me sinto segura dentro da minha casa. Eu nunca mais eu quis sair para ir para outro lugar, como se eu estivesse sendo perseguida. E quando chegava no outro lugar, as coisas não davam certo. E eu ia para outro lugar e ficava nessa vida, sabe? Hoje não. Hoje eu saio porque Deus me tira, mas se dependesse de mim, eu estava na minha casa até hoje, porque eu me sinto segura, eu me sinto em paz, eu me sinto tranquila. Entendeu a diferença que eu estou falando? É essa. Então, deixa eu ver aqui. Então é isso. Qual é o meu trabalho hoje espiritual? É justamente pegar o dinheiro do dízimo. O dinheiro do dízimo eu uso para ajudar outras pessoas que estão em dificuldade. Recentemente o Senhor me deu uma família linda para eu cuidar, estava numa situação difícil, financeira, espiritual, a esposa querendo separar dessa pessoa, sabe? E eu fui, e o Senhor me usou como instrumento para ajudar aquela família. E está acontecendo maravilhas na casa dessa família, sabe? Está acontecendo maravilhas. O esposo estava muito depressivo, hoje já não está mais, está cheio de planos. Então esse é o trabalho que o Senhor tem me dado, eu amo fazer esse trabalho. De ver famílias sendo edificadas, sabe? De poder ser instrumento nas mãos de Deus, né? Para ajudar outras pessoas, assim como Cristo me ajudou, né?
Ele está me usando para ajudar outras pessoas. Gente, é tão fácil isso. A Bíblia é um livro que muda a vida de qualquer pessoa, desde que você estude e você aplique. Que adianta você estar dentro da igreja como eu estava indo de mal a pior. Hoje eu estou em minha casa, estou cada dia mais, né? Feliz, alegre, me sentindo segura, me sentindo em paz, sabe? E isso ajuda toda a família. Isso ajuda toda a família, né? Por quê? A gente tem que se alertar, porque dentro das igrejas tem Deus e tem o diabo, a gente sabe disso. Dentro de toda a igreja tem Deus e tem o diabo. Quer ver exemplo? Por exemplo, por que crianças dentro da igreja católica são abusadas pelos padres? Você sabe que existe muitos casos a esse respeito, né? Inclusive Clodovil mesmo foi uma vítima na mão de um padre. Por quê? Porque o inimigo está lá dentro também e a pessoa tem que se alertar disso. Porque que pastores dentro da igreja às vezes adultera, né? Com as próprias irmãs da igreja. Existem muitos casos nesse sentido. Porque o adversário está dentro, né? Para que exemplo maior do que os fariseus? Quem eram os fariseus? Instrumento na mão do inimigo para acabar com Jesus Cristo. E quantas pessoas que seguiram os fariseus, né? E eles estavam dentro de uma igreja, era sacerdote e tudo mais. Então não se engane com esse negócio, estou dentro da igreja, a única igreja verdadeira ou não. Isso é mentira. O que vai garantir a tua salvação, principalmente a tua paz aqui nesse mundo, as bênçãos que o Senhor promete, como ele fala, né? Eu estou à porta e bato, e aquele que abrir, que ouvir a minha voz e abrir. Então, para que ele possa, né, cumprir com as promessas que estão na Bíblia. Não tem outro livro que tem promessa que não seja a Bíblia. Para que ele possa cumprir essa promessa, a gente tem que cumprir com a palavra, guardar os mandamentos, né? E muitas vezes você está na igreja que as doutrinas são falsas, mentirosas, e como é que vai cumprir o mandamento se você não está guardando os mandamentos porque está sendo enganada? Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Como é que eu sei que Cristo está dentro do meu lar? Quando eu vejo as bênçãos sendo realizadas dentro do meu lar. Quando eu vejo as bênçãos, então eu sei que Cristo está dentro do meu lar. E eu sei que eu estou guardando os mandamentos. E para guardar os mandamentos, só tem um jeito, conhecer a Bíblia. Entendeu? Conhecer a Bíblia para poder guardar os mandamentos. Então, deixa eu ver aqui se eu falei, porque começou a chover, gente, aqui dentro dessa maravilha. Então, já falei da pessoa que me odiava, né? Já falei da minha casa, minha filha, minha mania de perseguição. Então, é isso. Olha, como começou a chover, eu vou parar esse vídeo aqui, né? E vou só dar um giro para vocês verem como é que é lindo esse lugar, tá bom? Então, até a próxima. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam estar orando e vigiando para ver se realmente, né, aquilo que você está seguindo não é um barco sem rumo, sem Deus no controle. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até o próximo vídeo, que a chuva agora chegou. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Gente, isso aqui não parece paraíso? Até a próxima.